Daniel, capítulo de número 2, verso de número 19. Amém? Daniel, capítulo 2, verso 19. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: glória a Deus. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Todo mundo encontrou? Amém? Daniel capítulo 2, versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais, tu que me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, estenda as suas mãos em minha direção, ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite como instrumento da sua bondade, graça e misericórdia. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que traga a revelação da tua palavra ao nosso coração, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, Pai, que pela tua palavra nós sejamos ministrados, que teu Espírito fale conosco de uma forma poderosa, e que traga o descortinar da palavra ao nosso coração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós queremos falar sobre adoração, amém? Adoração. Adorar a Deus em tempos difíceis, adorar a Deus em tempos adversos, adorar a Deus em tempos de crises. E esse texto tem tudo a ver com isso, porque nós, ao examinar esse texto, a partir do versículo 1 do capítulo 2, a gente percebe que desafio, que batalha Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam. Porque o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Diz a Bíblia que ele teve um sonho. Só que ele não queria contar o seu sonho para os astrólogos, os magos, para que eles trouxessem a interpretação. Como foi no caso de Faraó. Faraó teve um sonho e ele contou para os seus magos, seus astrólogos, para que eles trouxessem a interpretação, e nenhum pôde trazer. E aí José foi usado por Deus para trazer a interpretação do sonho do rei Faraó. No caso aqui específico do rei da Babilônia, do rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele disse que eles teriam que interpretar o sonho, dizer qual era o sonho, e depois interpretar. Não apenas interpretar, mas também dizer qual foi o sonho que ele teve. Olha que desafio, olha que desafio. E aí, nenhum dos magos puderam discernir, dizer qual foi o sonho, nenhum dos magos puderam descobrir, revelar o sonho do rei Nabucodonosor, muito menos interpretá-lo. O rei disse: olha, vocês estão querendo ganhar tempo para me enganar. Se vocês não me disserem qual é o sonho, e se vocês não me disserem a interpretação do sonho, todos vocês serão mortos. Todos os magos, todos os astrólogos serão mortos, todos. E como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam nessa categoria ali de sábios do rei, eles também seriam penalizados com morte. Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também morreriam. E diante dessa crise, diante dessa ameaça de morte, diante desse desafio de morte, Daniel clama a Deus, Daniel busca a Deus, chama os seus amigos para orarem, buscando a revelação do Senhor, e Deus responde à oração de Daniel. Deus traz a revelação do sonho que o rei tinha, e Deus também traz a interpretação daquele sonho para Daniel. E agora, diante disso, a gente vê Daniel adorando a Deus, no meio de uma crise,
no meio de uma adversidade, no meio de uma ameaça de morte, Daniel adora a Deus. Então isso é uma lição preciosa para nós, porque o que a gente vai fazer quando nós estamos em uma situação de crise? A maioria das pessoas não sabe o que fazer quando estão em uma situação de crise. A maioria das pessoas não sabe o que fazer quando estão debaixo de ameaças. A maioria das pessoas não sabe o que fazer quando estão debaixo de pressão, quando estão debaixo de lutas, quando estão debaixo de oposição, de perseguição, ou até mesmo diante de uma ameaça de morte, como foi no caso específico de Daniel e seus amigos. Mas o que Daniel fez? A Bíblia diz que Daniel adorou a Deus. E o que a gente vai fazer quando nós estivermos diante de desafios? O que nós precisamos fazer quando nós estamos diante de lutas, de adversidades, de situações que fogem ao nosso controle, de situações das quais nós não sabemos como agir? O que nós precisamos fazer? O que nós podemos fazer? Fazer como Daniel, aprender com Daniel. Nós podemos adorar a Deus. Amém? E nesse texto que nós lemos aqui, no versículo 19 até o versículo 23, a gente vê que essa adoração de Daniel passou por pelo menos 3 vias. Pelo menos 3 vias essa adoração de Daniel passou, essa adoração de Daniel transcorreu, pelo menos 3 vias. A primeira via dessa adoração foi que Daniel, ele louva a Deus por aquilo que ele é. Ele louva a Deus por aquilo que ele é. Então adorar inclui louvar a Deus por aquilo que ele é, pela sua natureza, pelos seus atributos. E aí no versículo de número 20, Daniel diz assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, e a sabedoria e o poder a ele pertencem. Louvado seja o nome de Deus. Você sabe que o nome na Bíblia carrega toda a identidade do ser. Na Bíblia o nome não é apenas dado às pessoas, ou seres, ou coisas, porque as pessoas achavam bonito aquele nome e davam. Não, o nome trazia uma marca, o nome trazia uma identidade, o nome trazia um atributo. A gente vai ver isso claramente em toda a Bíblia. Amém? Quando a Bíblia diz que o nome de Eva, que Adão deu o nome a Eva de Eva, por quê? Porque ela era a mãe de todos os seres vivos, né? Ou seja, significa isso, esse é o significado do seu nome. Então cada nome na Bíblia tinha um significado, trazia a sua identidade do ser, a essência do ser. E quando Daniel diz assim, louvado seja o nome de Deus, na verdade, esse nome está identificando com todo o ser de Deus. Louvado seja a pessoa dele, a sua identidade, com todos os seus atributos, com todas as suas características, por aquilo que ele é. Ele é amoroso, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é o Todo-Poderoso. Amém? Ou seja, quando se louva o nome de Deus, esse nome carrega tudo aquilo que é, tudo aquilo que a pessoa de Deus representa. Então Daniel começa adorando, louvando a Deus por aquilo que ele é. E isso é uma via poderosa para a nossa adoração também. Mesmo diante dos desafios, mesmo diante das lutas, mesmo diante das batalhas, nós precisamos continuar louvando a Deus por quem Ele é. E uma das coisas que Ele é Rei soberano. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Por mais que a gente pense que Deus não está no controle, e por conta das circunstâncias tão terríveis que nós podemos enfrentar, nós precisamos entender que Ele é rei, Ele é soberano, e Ele está no controle. Ele está no controle das situações. E todas as coisas que nós enfrentamos, até as adversidades, até as lutas, as provações, todas as coisas estarão cooperando para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então está tudo cooperando para o seu bem. Você ama a Deus? Sim ou não? Quem ama a Deus aqui? Então todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Se você ama a Deus, se você está de acordo com a vontade de Deus, todas as coisas estarão cooperando para o seu bem. Ainda que a gente não entenda, ainda que o percurso seja difícil,
Ainda que as águas no percurso sejam turbulentas, nós precisamos entender que o final será bom. Amém? Que todas as coisas estarão cooperando para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o aperfeiçoamento do nosso caráter, para que nós possamos carregar em nós a expressão de Cristo, para que nós possamos carregar em nós o caráter de Cristo. Então tudo está cooperando para o nosso bem. Por isso nós podemos louvar a Deus e adorá-lo por quem Ele é, mesmo diante de situações difíceis que enfrentamos. Por exemplo, esse ano foi um ano tão atípico, tão desafiador para todos nós. Claro que uns enfrentaram mais do que outros, uns sofreram mais na pele do que outros, mas todos nós de alguma maneira fomos mexidos por dentro nesse ano, não é verdade? Todos nós fomos de alguma forma afetados nesse ano, de alguma maneira. Todos nós enfrentamos desafios, lutas, incertezas, ansiedade, temores. Mas uma coisa que nós não podemos perder, apesar das adversidades, é a fé em Deus e continuar louvando porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele está no trono, Ele continua governando, Ele não perdeu o controle das nações, Ele não perdeu o controle de nossa casa, Ele não perdeu o controle de nossa família, Ele não perdeu o controle de nossa vida. Se nós estabelecemos o Senhor como Rei sobre nossas vidas, se Ele está sentado no trono do nosso coração, se Ele está sentado no trono da nossa vida, nós precisamos entender que Ele está no controle, queridos. Amém? Amém? E que as coisas, apesar das adversidades, estarão cooperando no final para o nosso bem. Nós estamos diante do Rei de toda a terra, e aí Daniel louva a Deus. Apesar da situação, apesar da ameaça de morte, e naquele tempo o rei matava mesmo, não tinha negócio de, se o rei decretasse a morte de alguém, já era. Só uma intervenção do Senhor, como foi no caso aqui de Daniel e seus amigos. Ele estava com ameaça de morte, por algo que ele não tinha nada a ver, simplesmente porque o rei se aborreceu com seus magos, porque não puderam dizer qual era o sonho dele, nem interpretá-lo. E o rei mandou matar todo mundo, inclusive Daniel e seus amigos. Ele estava debaixo de uma ameaça de morte, mas ele louva a Deus, ele adora a Deus. E isso é precioso para nós. Nós precisamos continuar adorando a Deus. Nós precisamos continuar adorando a Deus, independente das circunstâncias, das adversidades, das situações. E louvar por aquilo que Ele é, pela sua pessoa. Amém? Louvar a Deus por aquilo que Ele é. O que Deus é? Quem é Deus? Quem é Deus na minha vida? Quem é Deus na sua vida? E quanto mais íntimos de Deus nós somos, quanto mais conhecimento, não conhecimento teórico, mas conhecimento de relacionamento, quanto mais conhecimento relacional de Deus nós temos, mais a gente vai enxergar Deus grande e menores serão os problemas, o modo que nós estaremos enxergando os problemas. Amém? Nós estaremos enxergando o nosso Deus bem grande e os problemas bem pequenos. Agora, quanto mais distante nós estamos desse relacionamento pessoal com Deus, mais a gente vai enxergar os problemas como assim, gigantes. E a gente começa a enxergar o nosso Deus como pequeno. Por isso o segredo é que a gente possa estar próximo dele, em um relacionamento cada vez mais próximo e mais íntimo do Senhor. A próxima coisa que Daniel fez, segunda coisa que Daniel fez, ele honra a Deus por aquilo que ele faz. Então primeiro ele louva a Deus por aquilo que ele é, mas ele também honra a Deus por aquilo que Deus faz e fez e faz. Versículo 21 a 22, ele diz assim: ele muda as épocas e as estações. Olha o que Daniel diz, gente. Ele muda as épocas e as estações de Deus. Deus muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ou seja, ele coloca pessoas no poder e ele destitui pessoas do poder. O que ele está dizendo? Ainda que Nabucodonosor esteja no trono, em última instância foi Deus que colocou ele lá. E na hora que Deus quiser tirá-lo, Deus vai tirá-lo. Porque a Bíblia diz em Romanos 13, que não há autoridade que não seja constituída por Deus, não há nenhuma.
Deus usa até reis ímpios e governantes ímpios para cumprir os teus propósitos. Deus usou até alguns governantes ímpios para disciplinar o povo dele e trazer o povo dele para o eixo. Então, às vezes, quando Deus quer disciplinar o povo dele, trazer o povo dele para o centro do propósito, Deus pode até mesmo usar governantes ímpios, governantes ruins. Então, Daniel está dizendo assim, olha, é Deus que muda as estações, é Deus que muda as épocas, é Deus que destrona reis, é Deus que os estabelece, é Deus que tira reis do poder, é Deus que dá poder aos reis, que coloca reis no trono e que tira reis do trono. Ele continua, é Ele que dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que está nas trevas e com ele habita a luz. Então ele começa a louvar a Deus por aquilo que Deus faz. Ele louvou a Deus primeiro por aquilo que ele é. Agora ele começa a honrar a Deus por aquilo que ele fez e por aquilo que ele faz. Que Deus é esse na minha vida e na sua vida? Deus já fez coisas grandes na sua vida. Você já experimentou em algum momento da sua vida a graça de Deus sobre você? Você já experimentou em algum momento da sua vida a misericórdia de Deus sobre você? Você já experimentou em algum momento da sua vida o socorro bem presente de Deus em tua direção? Você já experimentou em algum momento da sua vida favor abundante, quando você olhou para os quatro cantos e aparentemente não havia saída, não havia socorro humano, não havia livramento humano, e quando você pensou que não ia conseguir, Deus interveio com o seu poder e lhe deu livramento, lhe deu resposta e agiu em seu favor e curou você e restaurou algo da sua vida? Você já experimentou algum milagre do Senhor, sim ou não? Então, se nós já experimentamos coisas grandes de Deus, nós precisamos continuar louvando por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele já fez e que Ele faz e que Ele há de fazer em nossas vidas. Amém, gente? Porque esse Deus, Ele já operou na sua vida e Ele vai continuar operando. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele não muda. Ele não é pego de surpresa. Irmãos, nada pega Deus de surpresa. Absolutamente nada é capaz de surpreender Deus, de pegá-lo de surpresa. Amém? Vocês entendem isso? Diga glória a Deus. Então, ele louva a Deus por aquilo que Deus faz. Ele continua fazendo. O que você precisa da parte de Deus? Qual o milagre? Queridos, nós precisamos continuar crendo em milagres. O nosso Deus continua fazendo milagres. Jesus disse algo interessante, ele disse assim: quando o Filho do Homem vier, voltar, se referindo à sua volta, porventura encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? A questão não é se Deus pode ou não fazer. A questão não é se Deus quer ou não quer fazer. A questão é, nós cremos? Nós estamos crendo, nós continuamos crendo? Ou será que as circunstâncias, a frieza, as distrações nos abateram de tal forma que a gente continua, que a gente não continua crendo, que a gente não continua mais confiando no Senhor como antes? Daniel louva a Deus por aquilo que Deus fez, pela soberania de Deus nas nações, pela soberania de Deus em responder o seu clamor, pela soberania de Deus em intervir de forma sobrenatural e miraculosa na vida dele e dos seus amigos, para que eles não morressem. Não somente eles foram poupados da morte, mas todos os sábios do reino da Babilônia. Ele diz: tu mudas as épocas e as estações, destrona reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento
ao que sabe discernir. A sabedoria vem dele. O conhecimento vem dele. Aí ele diz assim, verso 22, revela coisas profundas e ocultas. Você pode louvar a Deus por isso, porque ele revela para você. Ele pode te revelar coisas profundas e ocultas. Verso 22, revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz, o que está nas trevas, na escuridão, e com ele habita a luz. Ou seja, nada fica escondido aos olhos do Senhor. Paulo diz, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Revela as coisas profundas e ocultas. Traz revelação do que está oculto. Traz revelação do que está escondido. Diga aleluia. Revela as coisas profundas e ocultas, conhece que jaz as trevas e com ele habita a luz. Você pode louvar a Deus pelas revelações que ele trará sobre você. Deus quer te revelar coisas tremendas. O Senhor diz assim na sua palavra, que ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Ele quer revelar àqueles que têm intimidade com ele. Ele quer cochichar nos seus ouvidos. Ele quer sussurrar nos seus ouvidos segredos que outras pessoas não terão, que outras pessoas não conhecerão, mas ele quer sussurrar nos teus ouvidos segredos. Segredos para você, segredos para a sua família, segredos para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua célula, para o seu empreendimento. Daniel diz que ele revela coisas ocultas, que ele revela coisas escondidas. E Daniel louva a Deus por isso. Por que você pode louvar a Deus? Quais são as coisas que você crê que ele faz, que ele está fazendo, ou que ele fará na sua vida, pelas quais você pode dizer, Senhor, obrigado por isso que o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Então ele passa pela via de louvar a Deus por aquilo que ele é, passa pela via de honrar a Deus por aquilo que ele fez e faz, e também passa pela via da gratidão, de agradecer a Deus pela sua ajuda. Verso de número 23 diz assim, Daniel diz assim, eu te agradeço, e te louvo, ó Deus dos meus pais, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste o sonho do rei. Eu te agradeço. Então a adoração também passa pela via da gratidão, de render graças ao Senhor, de agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito, por toda a bondade, por toda a misericórdia dele. A gente às vezes é muito rápido para pedir e muito lentos em agradecer. Nós não precisamos ficar sem pedir. Tem pessoas que dizem assim, eu só quero agradecer, não quero pedir mais nada. Não precisa ser assim. Há tantas coisas, a gente não pede só por nós, a gente pede pelas pessoas, a gente pede pelo mundo que está perdido, a gente pede por tantas coisas, há muitas coisas para a gente pedir, a gente deve pedir, a gente deve continuar pedindo, a gente não precisa cessar de pedir. Não, já tenho tudo que preciso, eu não vou mais pedir nada a Deus, só agradecer. Mas não é só você, se você tem tudo que precisa, tem pessoas que não têm tudo que precisa, você pode pedir por elas. Isso é chamado de intercessão na Bíblia. Amém? Eu não quero pedir mais nada, só quero agradecer. A gente usa essa falsa humildade, né? Só quero agradecer, não quero pedir mais nada. Não, a gente pode pedir sim. Porque ainda que você julgue que já tem tudo que precisa, que a sua família já tem tudo que precisa, há pessoas que não têm e você pode interceder por elas. Há pessoas que não têm paz, há pessoas que não têm saúde, há pessoas que não têm o que comer, há pessoas que não têm a salvação em Cristo Jesus ainda. Você pode pedir por elas, ainda que você não queira pedir por você mesmo. Amém? Mas nós precisamos ser tão rápidos em agradecer, tão rápidos em ser gratos a Deus, como nós somos rápidos em pedir. O nosso coração precisa transbordar de gratidão, queridos. E um coração que manifesta gratidão é um coração que não anda murmurando, é um coração que não anda reclamando, é um coração que, mesmo quando não entende as coisas que estão lhe acontecendo, rende graças a Deus em todas as circunstâncias.
Como diz a Bíblia em Tessalonicenses, 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Diga amém. Em tudo dai graças. Não fala que é por tudo, mas em tudo. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, manifeste gratidão. E uma das coisas que você deve manifestar gratidão é: Deus está com você, Ele nunca te abandonou, nem nunca te abandonará. O Senhor diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma palavra que Ele libera para Israel, mas que pode ser aplicada a nós. Ele diz: ainda que uma mãe seja capaz de se esquecer do seu filho que gerou no seu ventre. Eu estou vendo um Pati aqui, né? Com seu bebê. Amamentando, né? Com todo cuidado, com todo carinho. Deus diz assim: ainda que uma mãe fosse capaz de se esquecer do seu filho, que é algo muito pouco improvável. Acontece. Há mães assim, mas é pouco improvável, né? De modo geral, as mães são atenciosas, amorosas, se sacrificam pelos filhos, são capazes de dar até a própria vida pelo filho, não é assim? Mas Deus diz: ainda que uma mãe que gerou um filho no seu ventre, que o amamenta, que fosse capaz de esquecê-lo, eu, contudo, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos está escrito o teu nome. É uma palavra que Deus está dirigindo ao povo de Israel. Mas que se Deus se dirigiu ao povo de Israel assim na antiga aliança, quanto mais a nós. Então, se você acha que não tem muitos motivos para agradecer a Deus, foi difícil, foi um ano difícil, foi desafiador, agradeça a Deus pelo menos, porque você tem certeza da presença dEle com você todos os dias. Ele não te abandonou em momento nenhum. Ele não te abandonou em momento nenhum. Ele esteve com você em todo momento. Ele esteve próximo a você em todo momento. Ele ouviu muitas das suas orações. Até aquelas orações que você diz assim, foi uma oração tão simples, tão pequena. Deus ouviu até os sussurros. Sabe aquela oração que você faz assim, às vezes até andando: ô Senhor, faz isso. Algum tempo atrás, Carol, ela disse que teve uma experiência interessante com o Senhor. Ela disse assim que ela fez uma oração simples, como toda oração deve ser. Estava caminhando, se eu não me engano, não foi? Para o trabalho. E ela disse: Senhor, acrescenta provisões, traga provisões. Né? Nesse mês, acrescenta provisões extras, além do meu salário. E aí, foi no dia mesmo que você fez a oração? Na semana que ela fez essa oração, uma pessoa foi lá no trabalho dela e deu uma oferta para ela, deu uma semente para ela. Uma cliente lá do escritório, foi lá e deu uma semente para ela. Então olha só, queridos, Deus ouve as suas orações. Ela disse, contando para a mãe: foi uma oração tão simples assim, eu não estava nem no meu momento devocional ali, né, de joelhos dobrados, eu conversando com Deus assim: ô Senhor. Pois é, Deus ouve. Então nós precisamos entender isso. Seja as pequenas coisas, como isso, né, foi uma bênção, mas aparentemente uma pequena coisa, até um grande milagre, até uma grande cura, até coisas grandes. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. E quando não acontece de imediato, quando não acontece no momento que nós esperávamos, nós precisamos também continuar sendo gratos ao Senhor, porque Ele é soberano e Ele sabe mais da vida do que nós. Ele entende muito mais da vida do que nós. E na eternidade nós teremos muitas surpresas extraordinárias. E muitas das nossas perguntas sem respostas agora na terra, nós teremos a eternidade para saber os porquês. A gente não precisa saber todos os porquês agora. Talvez nós não estejamos preparados para saber os porquês agora. Talvez nós não estejamos prontos para saber todos os porquês agora.
À medida que a gente vai amadurecendo, Deus nos revela alguns. Mas a grande maioria dos porquês, Deus nos revelará na eternidade. Nós teremos a eternidade para aprender. E deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas pensam que quando entrar na eternidade é como se fosse baixar um download celestial, né? E você vai saber tudo assim e vai ser igual a Deus. Não, não vai ser assim não. Você vai aprender na eternidade. Amém? Você vai aprender na eternidade. A eternidade será dinâmica. A eternidade não será estática, será dinâmica, maravilhosa. E você vai ter a eternidade para aprender mais de Deus. Queridos, Deus, Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de graça, de amor. Nem a eternidade, escute isso, nem a eternidade será capaz de esgotar Deus. Nem a eternidade será capaz de esgotar Deus. Será que você pode agradecer a esse Deus extraordinário que nem a mesma eternidade será capaz de esgotá-lo? Então você vai ter a eternidade para aprender muito sobre Deus e para ter respostas de muitos dos porquês. Por que isso, Deus? Meu Deus, eu queria saber por que isso. Eu também tenho as minhas perguntas sem resposta, você acha que não? Quantas vezes eu cheguei para Deus e disse, mas por que isso, Senhor? Por que isso, meu Deus? Quantas vezes com lágrimas nos olhos, com a voz embaçada, perguntei para Deus, por que isso, Senhor? E a resposta dele para mim foi a mesma para Paulo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantos estão entendendo? Então, algumas respostas nós não teremos aqui. Algumas Deus nos dá aqui. À medida que a gente vai amadurecendo, que o coração fica preparado, Deus nos dá algumas respostas. Mas algumas, queridos, a gente só vai entender na eternidade. E teremos a eternidade para descobri-las. Teremos a eternidade para aprendê-las. O que nós precisamos fazer agora? Como Daniel. Ser grato a Deus. Ser grato a Deus. Primeiro, porque Ele, na sua misericórdia, nos salvou. Ser gratos a Deus porque Ele na sua misericórdia nos salvou. Nós todos éramos condenados pelo pecado. Todos nós estávamos afastados de Cristo, afastados da vida eterna, afastados do povo de Deus. Estávamos destinados, eu e você estávamos destinados à condenação, à perdição eterna, ao inferno mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus, no seu muito amor com quem nos amou, nos deu vida. Então, se Ele nos deu vida, se Ele nos deu salvação, se Ele nos redimiu, se Ele nos alcançou, se Ele nos regenerou, se Ele nos transformou, se Ele fez de nós novas criaturas, isso já é motivo para a gente dizer obrigado, Senhor. Vai dizer igual Daniel no versículo 23, eu te agradeço e te louvo, ó meu Deus. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais. Eu te agradeço e te louvo, por quê? Porque o Senhor me salvou, o Senhor me amou como ninguém me amou. O Senhor me amou como ninguém é capaz de me amar. E sabe, queridos, qual é um problema que a gente sofre às vezes, que a gente fica decepcionado às vezes, é que a gente quer que pessoas nos amem como só Jesus é capaz de amar. Ninguém vai amar você no grau que só Jesus é capaz de lhe amar. Ninguém. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem o seu filho. Nenhum ser humano é capaz de amar você nesse nível. Então, quando você tenta ter nenhuma pessoa, seja ela quem for, a qualidade de amor que só há em Jesus, você pode se frustrar. Então, agradeça a Deus por esse amor incondicional. Esse amor extraordinário, poderoso. Agradeça a Deus pelo perdão dos seus pecados. Todos os seus pecados foram cancelados, foram perdoados no dia que você fez uma aliança com Jesus Cristo, porque Ele foi julgado lá na cruz. Sabe o que significa isso? Não há mais dívida para você. Nós éramos devedores de Deus. Esse é o termo mesmo, o termo para o pecado é um termo de dívida, é um termo judicial. Tanto é que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas
dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, porque a ofensa é uma dívida, e a nossa dívida para com Deus era impagável, mas o que Deus fez? Pegou essa dívida e colocou na conta de Jesus, e Jesus com a sua morte, seu sacrifício, pagou essa dívida. Não há mais dívida para você. Você pode dizer: Deus, obrigado, porque os meus pecados estão perdoados, não há mais dívida para mim. A promissória de dívida foi rasgada, anulada, por causa da cruz de Jesus Cristo. Como Daniel, eu te louvo, eu te agradeço. Oh meu Deus. Pode agradecer a Deus porque você é curado em Jesus Cristo. Pode agradecer a Deus porque na cruz Ele levou sobre você, sobre si, todas as suas enfermidades, todas as suas maldições. Você não precisa carregar a maldição sobre si, você é abençoado. Você pode agradecer a Deus que você foi feito justiça de Deus em Cristo. Você pode agradecer a Deus porque você foi feito uma nova criatura em Cristo. Você pode agradecer a Deus porque o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de você. Porque o Espírito Santo se tornou o seu melhor amigo, seu best friend, seu melhor amigo. O Espírito Santo se tornou essa pessoa íntima, que se você tiver intimidade com Ele, Ele vai conduzir você, Ele vai revelar coisas para você, desde as coisas pequenas até as coisas grandes. Queridos, se é importante para você, é importante para Deus, porque você é importante para Deus. Quando a Bíblia chega a dizer que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, significa a importância que Ele dá a você. Eu amo os meus filhos demais, mas nunca parei para contar quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um deles. Eu não sei quantos fios de cabelo tem na cabeça de John, na cabeça de Carol, na cabeça de Sara, eu não sei. Mas Deus se importa tanto com você que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Amém? Quando Jesus disse isso, Ele quer dizer o quê? Que você é importante para Deus nos mínimos detalhes. Então agradeça a Deus. Seja grato a Deus por isso. Pela salvação, pelo perdão, pelo dom da vida, pela misericórdia, pela bondade dEle, pelo amor dEle, pelo abraço dEle, o consolo dEle. Se não fosse a presença de Deus, irmãos, as lutas nos destruiriam facilmente. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos aqui agora. A Bíblia diz que a misericórdia se renova a cada manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós todos estaríamos eternamente banidos da presença dEle, eternamente. Então você tem motivos de sobra para adorar a Deus com a sua gratidão. Nós precisamos terminar esse ano com gratidão. Nós precisamos fechar esse ano, queridos, com um sentimento de gratidão, independente do que nós tenhamos enfrentado. Ainda que a gente não entenda agora. Nós estamos numa escola, lá na frente a gente vai entender. E se não entendermos tudo aqui, como eu disse, teremos a eternidade para aprender. Mesmo que tenha sido um ano desafiador, difícil, teve provações para todos nós, uns de um nível mais do que outros, mas nós precisamos terminar este ano. O ano está acabando. Falta poucos dias para entrarmos em um novo ano. E algumas pessoas já estão dizendo assim: olha, eu quero que termine logo esse ano, eu quero que termine logo esse ano. Esse ano teve aprendizados, queridos. Esse ano nos nossos desertos teve lições. Esse ano nos nossos desertos teve aprendizado. Esse ano nos nossos desertos teve revelação de quem é de Deus e quem não é de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Porque algumas pessoas dizem assim: mas muita gente se desviou nesse ano. Não. Apenas revelou-se quem já estava desviado dentro da igreja. Vocês entendem? Porque quem está firme em Jesus, não é uma pandemia que vai desviar. Não é uma provação que vai desviar. Não é uma luta que vai desviar. Não é uma dor que vai desviar. Quem está firme em Jesus, até as dores aproximam mais de Cristo. Porque alguém entrou na faculdade e se desviou. Não. Revelou o coração que já estava desviado. Porque quem está firme em Jesus, quanto mais conhece, mais ama a Deus, mais serve a Deus, mais busca a Deus, porque o conhecimento o aproxima de Deus. Mas quem já está distante, o conhecimento afasta mais ainda de Deus.
Quem está firme em Jesus, as provações, as lutas, as adversidades, faz a pessoa ficar mais intenso ainda na sua busca, na sua sede, na sua fome, na sua entrega. Mas quem não está, basta alguém pisar no pé dele para ele estar pulando fora do caminho do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então esse ano teve lições, foi difícil, foi, não estou dizendo que foi fácil. Mas teve lições, teve aprendizados, teve revelação de Deus. E nós precisamos entender o seguinte, queridos. Terminemos o ano com gratidão a Deus. Dizendo como disse, aleluia, Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que você pode levantar suas mãos aos céus e dizer assim, Ebenezer? Diga comigo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, queridos? Aleluia. Então Daniel, escute isso, Daniel. Ele está diante dessa ameaça de morte. A sua vida e a vida dos seus amigos estava por um triz. Eles sabiam que a qualquer momento eles seriam ceifados pela fúria do rei Nabucodonosor. Mas em vez de se distanciar de Deus, em vez de murmurar e reclamar contra Deus, eles tiveram uma atitude sensata. Eles reúnem-se para orar, buscar a ajuda do Senhor. Eles buscam a ajuda de Deus, eles recebem a resposta do Senhor. E quando isso acontece, eles louvam a Deus, eles adoram o Senhor, eles adoram louvando a Deus por aquilo que Ele é, eles adoram honrando a Deus por aquilo que Ele faz, e fez e faz, e eles adoram agradecendo a Deus pela sua ajuda. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecer a Deus pela sua ajuda, agradecer a Deus pelo seu socorro. Releva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Naqueles momentos que a gente não tem resposta, naqueles momentos que a gente não sabe o que dizer, naqueles momentos que o nosso coração fica pequenininho, naqueles momentos que a voz não sai, que dá um nó na garganta. A gente às vezes não tem nem palavras, nem força para orar, e a gente simplesmente dá um sussurro diante de Deus, um suspiro diante dEle, uma lágrima que corre quente no nosso olho, e aquilo é traduzido pelo Espírito Santo como oração, como clamor, como busca, e chega ao trono de Deus, e Deus manda o seu socorro. Deus manda o seu socorro, Deus manda o seu livramento, Deus manda a sua resposta. E a gente precisa ser gratos a Deus por isso, pela resposta do Senhor. Eu quero concluir essa ministração dizendo o seguinte, queridos. A adoração, ela tira o nosso foco dos problemas e ela coloca o nosso foco em Deus. Eu vou repetir para você. A adoração tira o nosso foco dos problemas e coloca o nosso foco em Deus, em Deus, em Deus. E é por isso que é tão importante que nós adoremos a Ele. Pastor, mas eu não estou tendo força. Adore a si mesmo. E adorar não é só cantar. Adorar é honrar a Deus. Adorar é louvar a Deus por aquilo que Ele é. Adorar é honrar a Deus por aquilo que Ele faz. Adorar é ser grato a Deus. Adorar é você ter qualquer atitude, ação, expressão que honre o Senhor, que coloque Deus no lugar que é dele, no trono do seu coração, no trono da sua vida. Isso é adorar. Não tem a ver só com músicas. Músicas fazem parte da adoração, mas a adoração é muito mais que músicas. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Então você precisa entender que quando você adora, o seu foco deixa de ser o problema. O seu foco passa a ser Deus. O seu foco passa a ser Ele. E nós precisamos estar focados em Deus. Queridos, escute o que eu vou falar para você. Nós vivemos dias tão desafiadores. Nós vivemos dias tão difíceis, que se o nosso foco não for Deus, acima de qualquer outra coisa, a gente não suporta. A gente não suporta. Vocês estão entendendo?
O nosso foco tem que ser Deus. A gente não pode se distrair em momento nenhum, como disse o Senhor para Josué. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nós precisamos estar focados. O nosso foco tem que ser Ele, Jesus, Deus, o Espírito Santo, foco nele. Como diz a palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para Ele, firmado nele. Porque se a gente não estiver focado nele, a gente não suporta. Porque se a gente não estiver focado nele, a gente não aguenta os tempos desafiadores, difíceis, turbulentos, pelos quais enfrentamos em alguns momentos da nossa vida. Seja coletivamente, seja individualmente. Nós precisamos estar focados em Deus. E o que nos ajuda a focar em Deus? O que nos ajuda a estar focado nele? A adoração. A adoração nos ajuda a focar em Deus e não nos problemas. Quando você reclama, quando você murmura, você foca no problema. E quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, quanto mais você vai falando do problema, mais ele vai crescendo dentro da tua visão, mais ele vai aumentando diante dos teus olhos, e mais você vai ficando ansioso, angustiado, porque parece que não tem jeito, porque parece que não vai ter saída, porque parece que você nunca vai sair daquela situação, porque você está exaltando demais o problema, você está falando demais dele, você está fazendo esse problema crescer. Mas quando você começa a adorar a Deus com toda intensidade, o teu foco sai dos problemas, o teu foco sai da adversidade, o teu foco sai dos desafios, o teu foco é tirado desse problema financeiro, desse problema de saúde, desse problema conjugal, desse problema de relacionamento. O teu foco sai dessas coisas e você começa a olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, e o teu foco começa a estar em Deus. E quanto mais você enxerga a Deus, maior você o vê, maior você o enxerga, mais você recebe do seu amor, da sua graça, da sua presença, da sua unção. E quando você percebe, você já está fora do problema há muito tempo, porque a graça dele é sobre você. Então a adoração, escute isso, a adoração te ajuda a tirar o teu foco dos problemas e colocar o teu foco em Deus. O sumo sacerdote, ele estava no deserto. Estava no deserto. E ele entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava no Santo dos Santos, irmãos, ele virava as costas para o deserto. E agora no Santo dos Santos só tinha a presença de Deus. O pão da propiciação, o pão da presença. O candelabro. A arca da aliança. E ali, na presença, adorando o Senhor, o sumo sacerdote, nem se lembrava que estava no deserto. Ele nem conseguia se lembrar que estava no deserto. Ele estava com suas costas voltadas para o deserto e com sua face voltada para Deus. Estava no Santo dos Santos. É por isso que nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Por quê, queridos? Porque quando você entra no Santo dos Santos, que para a gente hoje não é mais um espaço físico, como era para o sumo sacerdote na antiga aliança, o Santo dos Santos para a gente hoje é qualquer ação de adoração a Deus. Quando você adora, você entra no Santo dos Santos. E quando você entra no Santo dos Santos, você esquece do deserto. Porque agora você é envolvido com a glória, você é envolvido com a presença de Deus, você é envolvido pela Shekinah do Senhor, você é envolvido pela unção de Deus. Querido, se a gente não mergulhar no Senhor nesses últimos dias, a gente não suporta. Nós precisamos dele. Nós precisamos de Deus. A fé cristã não é uma religião.
É um relacionamento com Ele, com a pessoa dEle, com a presença dEle. Nós precisamos terminar esse ano com gratidão em nosso coração. Eu sei que foi difícil. Eu sei que teve desafios para muitos de nós, ou para todos nós. Mas nós precisamos terminar esse ano com o coração cheio de gratidão. Amém, gente? Cheio de gratidão. Nós precisamos terminar esse ano com o nosso coração cheio de gratidão. Dizer, Senhor, obrigado. Eu não entendo todas as coisas. Eu não sei de todas as coisas. Eu passei por situações que eu não tenho resposta. Mas eu quero te louvar. Eu quero te agradecer. Porque o Senhor esteve comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E a gente vai terminar o ano como Daniel, agradecendo a Deus pela sua ajuda. Agradecendo a Deus pela sua ajuda. Pelo seu socorro, pelo seu livramento, pela sua ajuda. Pelo seu sopro divino em nós. Pelos seus sussurros. Pela sua paz. Amém, gente? E quando a gente começa a adorar, o nosso foco sai das adversidades do problema. E o nosso foco está em Deus. E quando o nosso foco está em Deus, a gente permanece de pé, apesar dos apesares, apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar das lutas. O nosso foco permanece em Deus. Se nós adorarmos a Ele, nós vamos permanecer de pé.